bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre... Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre essa coisa maravilhosa chamada Apenas Respire. Se você não conhece essa história, eu vou deixar aqui embaixo a sinopse já pra você ir conhecendo essa narrativa. Brevemente eu vou contar aqui que é a história de uma menina que sai... Menina, eu não gosto de uma menina, ela é uma menina mulher. Ela é uma menina mulher. Ela é a história de uma menina mulher que sai numa excursão no cruzeiro com os amigos dela. Eles se formaram no ensino médio e eles decidem que essa é uma ótima forma deles comemorarem essa conquista na vida deles. Cada um vai para uma universidade diferente. A história inicialmente começa nos Estados Unidos. E essa nossa protagonista, que é a Kate, acaba conhecendo um certo Peter no cruzeiro. E lá eles acabam se conhecendo, vai desenvolvendo, sabe, um trelelê, os dois acabam ficando juntos, mas tem um monte de treta acontecendo, os amigos dela estão fazendo merda, ela também faz umas escolhas meio bosta, o Peter também tem uns probleminha aí. Aqui tem um outro porém também, né, a nossa personagem ela tem esse sonho de conhecer a Inglaterra, no caso em especial Londres, e a nossa história vai de fato começar a ter as suas conclusões, né, seus desenvolvimentos, suas tramas, né, seus plots vão começar a ter seus boom, pá, bang acontecendo quando os personagens chegam em Londres. E enfim, é basicamente isso a narrativa. Acho que eu expliquei muito, acho que essa foi a pior explicação de uma sinopse na história da humanidade, mas é o meu livro, tá? E eu amo ele. Mesmo que muitas pessoas achem que eu deixo essa história para escanteio, que em certo ponto é verdade, mas assim, eu vou explicar. Por que eu vim aqui falar sobre Apenas Respire? Então, porque nesse mês de março, mas em especial dia 20 de março, a Apenas Respire está fazendo 7 anos de existência nesse mercado maravilhoso chamado Mercado Editorial Brasileiro. Eu lancei a primeira versão do livro na Amazon, era até uma outra capa, não sei se eu vou encontrar ela, eu acho que eu não tenho mais ela guardada, mas... E a primeira edição que eu lancei, coloquei na Amazon, foi exatamente no dia 20 de março de 2013. E eu tive muitas surpresas com esse livro. Na época eu não esperava ter a resposta que eu acabei tendo. Eu era praticamente assim, ninguém me conhecia no meio literário, sabe? Eu era um filhotinho de um grupo de séries virtuais no Orkut. Nós escrevíamos séries em forma de roteiro. E as histórias que eu escrevia de maneira, né, ficção, vamos colocar assim, romance, eu escrevia em fanfiction. E mesmo assim eu não tinha assim grandes seguidores, porque eu acabava não levando as pessoas para as minhas redes sociais. Então realmente só o grupo das séries virtuais, nessas séries feitas em roteiro, que eu acabava levando comigo para as redes sociais. Inclusive são pessoas que eu tenho amizade até hoje. E quando eu comecei a escrever o meu livro, essas pessoas me acompanharam, elas sabiam o que eu estava fazendo, planejando e tal, mas eu não tinha um grupo de leitores me esperando. Naquela época eu acho que a gente nem tinha o Wattpad ainda aqui, eu acho que só era mesmo esses grupos para postar fanfiction. Então as respostas que eu tive foram respostas assim que pra época pra mim foram bem surpreendentes, porque vinha pessoas de tudo que era canto falando que leram o meu livro e que gostaram ou que não gostaram. E foi um período muito conflitante, porque entre tantas mensagens boas vinha muitas mensagens ruins. E eu era nova nesse meio, então eu sempre lia tudo, aí eu levava muito assim pro lado emocional mesmo, tipo, ai, meu livro é horrível, ai, eu nunca vou melhorar e tal. Mas eu cresci, gente, hoje em dia eu tô bem mais madura. E eu acho assim que foi uma experiência incrível, como eu disse, foi assim, nenhum dos meus livros acho que nunca mais vai me passar a sensação
que eu tive com essa história, realmente, porque foi o início da minha jornada como escritora, né? E o propósito inicial desse vídeo é que eu quero avisar que eu vou colocar Apenas Respire novamente na Amazon, então vocês vão poder adquirir ele por R$10. E você também vai poder ler pelo Kindle Unlimited, nosso querido. Você vai poder ler por lá também, então se você tiver o programa você pode adquirir, vai sair dentro do valor do pacote, né? Então vai ser legalzinho também, show. E eu tô vendo se eu vou conseguir colocar o livro físico lá, eu não sei como é que funciona aí no sistema, hoje é dia 10, então eu vou pesquisar pra poder ver se eu consigo fazer isso. Porque eu acho que financeiramente pode ser um jogo para quem quer adquirir o livro, porque na minha mão o livro tá saindo R$30. Na minha mão, só R$30, na minha mão, na minha... Então se você quer comprar o livro, me chama aí que a gente, né, tá vendendo por R$30, mais o frete incluso. Mas eu tô colocando também, eu tô pensando em colocar na Amazon para poder facilitar a compra para algumas pessoas. E a pessoa pode parcelar, talvez, eu não sei como é que eles vão, né, ajudar nisso, né? Então, às vezes, dependendo da pessoa fazendo uma compra maior, ela possa parcelar o livro, pode sair mais em jogo. Então, eu vou ver se vai valer a pena, se tem como eu fazer isso, né? Aí eu vou deixando avisado lá no meu Twitter, né? Que se vocês não seguem, por favor, sigam, tá aqui, ó, esse @ maravilhoso. Coisa que eu queria falar nesse vídeo é que há um tempo atrás eu tinha feito uma promessa, há um tempo atrás eu quero dizer tipo 7 anos atrás, eu fiz uma promessa de que eu ia fazer uma trilogia de Apenas Respire. E eu não estou dizendo que eu não vá fazer a trilogia, tá, gente? Eu tenho plano, sim, eu tenho história para esses 2 livros. No momento eu estou concentrada em planejar o 2º livro. Por que eu simplesmente não escrevi? Porque eu não tô tendo feeling pra escrever. Assim, eu sei que é uma paia isso, mas assim, ao longo desses últimos anos, eu me permiti escrever outras coisas, porque outras histórias para mostrar para as pessoas o meu trabalho. E eu também queria não ficar presa, sabe? Eu não queria essa coisa de que, ai meu Deus, eu preciso escrever o número 2 para depois escrever o 3. E aí eu posso escrever uma outra história. Não, eu queria me permitir escrever as coisas de acordo com o meu feeling. E eu acho que isso também acabou meio que me brecando para retornar para a série, né, do Conto Quase de Fadas, porque eu simplesmente... eu me encantava pelas outras histórias que eu estava passando, né, que eu estava escrevendo. No meu tempo também não me permitia me concentrar nessa história, porque trabalho, faculdade, você acaba ficando com um tempo mínimo, então eu não conseguia reencontrar esse feeling para essa história, eu me concentrava em outras narrativas que eu estava mais conectada, e o pouco tempo acabava me impedindo de me dedicar a outras histórias, então eu tinha que me dedicar só a uma coisa, e mal e porcamente em alguns momentos. Então, nesse período, pra mim, vamos colocar nesses últimos 5 anos, né? Foi muito difícil eu conseguir encontrar esse feeling pra narrativa. Não vou negar que teve momentos que eu encontrei, o feeling veio e eu comecei a escrever ideias, construir personagens, mas eu não conseguia colocar isso em prática, eu não conseguia começar a escrever. Sempre alguma coisa entrava no caminho. E eu acabava aceitando isso até como um aviso de que eu não estava pronta para iniciar esse trabalho. E eu agora novamente eu me encontro com esse espírito de retornar para essa narrativa. E eu tô considerando muito voltar, sabe? Nesse momento eu estou escrevendo 3 trabalhos, incluindo uma continuação de um livro que eu terminei no ano passado. E eu tô considerando retornar para Apenas Respire, e eu tô pensando em fazer da maneira que eu não gosto, que é sem roteiro. Mas eu acho que inicialmente, talvez, sem roteiro pode ser o que eu preciso. Porque esses personagens, eles estão comigo há muito tempo, eles estão presentes, sabe, na construção dos outros personagens. Eles estão comigo, eles contam suas histórias, eles querem que eu venha aqui, eu faça a continuação. Mas eu fico me brecando porque eu quero fazer um roteiro, eu quero fazer uma base, eu quero fazer uma construção. Eu quero que seja um livro tão bom quanto esse foi. Eu não quero que as pessoas peguem o 2º livro e falem, nossa, eu esperei esse tempo todo para ler essa bosta. Então tem uma pressão no meio,
Mas eu acho que também a pressão máxima que eu estou colocando na trama vem de mim mesma. Essa pressão de eu querer fazer a coisa na medida certa, perfeitinha, não existe. Eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir se eu sentar minha raba na cadeira e eu começar a escrever de fato. Então, vamos ver como que as coisas vão se encaminhar. Eu vou manter vocês informados, óbvio, né? Lá no meu Twitter eu costumo fazer threads com as histórias que eu estou escrevendo. E inclusive tem duas threads das histórias que eu estou fazendo atualmente. E eu vou ver como é que isso vai desenrolar. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Eu tô botando fé nisso. Eu tô botando fé que talvez, se eu me despressionar, eu consiga fazer esse segundo livro. Vai ter, você deve estar se perguntando, vai ter esse livro, Bárbara, algum dia? Gente, eu espero que sim. Porque assim, eu quero escrever, falta o feeling. Eu não quero só sentar e escrever e depois eu olhar aquilo e eu não gostar. Como eu já disse algumas vezes, o escritor ele precisa gostar do que ele está escrevendo. E como eu tenho me impressionado muito com essa narrativa, com a construção dessa história, com a expectativa que você, leitor do primeiro livro, vai ter, eu tô muito com essa sensação de que tudo que eu escrevo não vale a pena, não tá legal, não tá à altura. Então eu preciso disso, sabe? Acho que eu preciso de um choque de realidade, eu preciso reavaliar tudo que eu já fiz até hoje, porque esse foi de fato meu primeiro trabalho. Então eu preciso colocar algumas coisas sob perspectiva e simplesmente começar a escrever a história, sabe? Do feeling, eu tenho a base, eu tenho coisas prontas e eu ir escrevendo e aí eu vou me encontrando nesse meio do caminho. Mas para isso eu preciso me resolver com essas outras 3 histórias, né? Que os personagens já estão aqui falando que eu não posso abandonar eles também, tal. Mas eu vou conseguir, tá? Então, o que eu posso assegurar para você, leitor do primeiro livro, é que um segundo livro vai vir, tá? Vamos ter um segundo livro. Quando? Não sei. Eu pretendo viver até os meus 100 anos, então talvez até lá role. Talvez. Brincadeiras à parte, eu quero escrever. Eu acho que esse já é o ponto mais importante. Eu quero fazer esse segundo livro. Então eu vou encontrar um meio de retornar para a rota dessa narrativa e escrever esse livro. Mas eu peço paciência, porque escrever não é só isso, sabe? Vou largar tudo de mão, vou sentar e vou escrever. Não é assim. Tem um feeling, tem um momento, tem a questão do tempo, tem a questão mesmo da pressão que eu sinto que eu passo com essa história, porque foi o meu primeiro livro, foi a minha primeira história. Eu cresci muito desde esse livro, sabe? Tem coisas que eu fazia nesse livro que eu não faço mais. Então o segundo livro vai ser diferente, vai ser naturalmente diferente. Então eu preciso ter essa conversa comigo mesma para me encontrar antes de me jogar nessa rota. Então eu peço paciência para os leitores que leram esse livro há 7 anos atrás ou que estão lendo esse livro hoje, porque eu vou fazer um segundo livro, mas eu preciso desse tempo. Também vou cumprir com essa promessa que eu fiz pra mim mesma depois dessa experiência com Apenas Respire, de que eu não vou prometer nada pra vocês, entregar nada pra vocês, se eu já não tiver algo concreto, entendeu? Então fiquem tranquilos, eu vou ser extremamente clara em tudo que eu estiver fazendo. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse livro ou algum dos meus outros trabalhos, por favor, deixe aqui nos comentários, eu vou responder, tá? Eu normalmente não respondo comentários porque eu fico nervosa quando eu fico lendo as pessoas elogiando ou gostando das coisas e tal. Por isso que eu sempre fico deixando um coraçãozinho. Mas assim, se você me deixar uma pergunta e tal, eu vou responder com toda certeza, tá? E no Twitter também, qualquer coisa vocês vão lá no Twitter, me mandem uma mensagem no inbox ou uma pergunta e tal, que eu respondo também, sobre qualquer um dos meus trabalhos. Especialmente nesse caso, né, o Apenas Respire e tal. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada por você me dar esse voto de confiança. Mas se você não é inscrito, poxa, por favor, me dá esse voto aí, vai ser legal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, vai ser muito bom para poder eu saber como é que o meu vídeo tá se portando aqui no meio dos nossos, né, como que eu falo, telespectadores, né? Como é que as pessoas estão reagindo com o conteúdo do vídeo, se estão gostando, se não estão gostando.
Como eu pedi, me siga no Twitter também, lá é o meu meio de comunicação com todo mundo, então vai ser muito legal que você, né, apareça por lá e tal, e a gente possa conversar. E é só isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!